O som do papel sendo dobrado ecoou no silêncio constrangedor do escritório de advocacia. 36 anos de casamento, e ainda assim me sentia uma estranha naquele momento solene. A voz do Dr. Mendes continuava lendo as últimas vontades de Dona Conceição, minha sogra, enquanto eu observava discretamente as expressões tensas dos cunhados ao meu redor. A minha nora Helena, a voz pausou, e senti todos os olhares se voltarem para mim. Deixo a propriedade rural localizada na Serra do Cipó, com todas as suas benfeitorias e pertenças. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz áspera do meu cunhado Roberto. Aquela pocilga abandonada. Perfeito. Saia da nossa vida e fique com aquela velha fazenda. Suas palavras cortaram o ar como lâminas. Olhei para meu marido Jorge, esperando alguma defesa, mas ele apenas evitou meu olhar, mexendo nervosamente os óculos. Aos 63 anos, eu havia me acostumado com sua passividade diante dos irmãos, mas naquele momento, sua omissão doeu mais que os insultos. A propriedade, continuou o advogado, ignorando a interrupção, inclui a casa principal, as dependências, os jardins e toda a extensão de terra registrada em cartório. Dona Conceição sempre fora uma mulher de poucas palavras e muitos segredos. Durante décadas de convivência familiar, nossas conversas limitavam-se a cumprimentos educados e comentários sobre o tempo. Ela me tolerava, eu a respeitava à distância. Por que então deixar justamente para mim aquela propriedade que ninguém visitava há anos? A chuva começou a tamborilar nas janelas do escritório, enquanto os cunhados discutiam entre si, claramente insatisfeitos com a partilha. Suas vozes se misturavam como um ruído de fundo, enquanto eu tentava processar o que acabara de acontecer. Uma fazenda, uma propriedade rural que eu conhecia apenas pelas poucas fotografias amareladas que Jorge guardava em álbuns antigos. Helena. Jorge finalmente falou, sua voz baixa e hesitante. Não precisamos aceitar. Podemos renunciar à herança. Mas algo dentro de mim, uma fagulha que eu pensava ter se apagado com os anos de rotina e conformidade, começou a brilhar novamente. 3 semanas depois, dirigi sozinha pela estrada serpenteante que levava à propriedade. Jorge havia se recusado a me acompanhar, alegando compromissos na capital. Mas eu sabia que sua ausência era mais uma fuga das responsabilidades do que qualquer agenda real. O GPS do carro indicava que eu estava próxima quando avistei o portão de ferro enferrujado, parcialmente coberto por trepadeiras selvagens. As letras Fazenda Santa Clara ainda eram visíveis na placa de madeira desgastada pelo tempo. Meu coração acelerou enquanto manobrava o carro para passar pelos buracos da estrada de terra. A casa principal se erguia no alto de uma pequena colina, imponente apesar do abandono evidente. Construída no estilo colonial, com suas paredes brancas manchadas pela umidade e telhas que pareciam deslizar lentamente para o chão, ela mantinha uma dignidade melancólica que me tocou profundamente. Saí do carro e respirei o ar puro da montanha. O cheiro da terra úmida misturado ao perfume das flores silvestres criava uma sinfonia olfativa completamente diferente da poluição urbana a que eu estava acostumada. Pequenos pássaros cantavam nas árvores frutíferas que cresciam desordenadamente ao redor da casa, e senti uma paz que não experimentava há anos. A chave que o advogado me entregara abriu a porta principal com um ranger de dobradiças, que não eram oleadas há muito tempo. O interior estava empoeirado, mas surpreendentemente preservado. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos davam à sala principal um ar fantasmagórico, como se o tempo tivesse simplesmente parado ali dentro. Caminhei pelos cômodos lentamente, tocando as superfícies com reverência. Na cozinha, uma mesa de madeira maciça ocupava o centro do ambiente, cercada por prateleiras repletas de potes de vidro vazios. A janela sobre a pia emoldurava perfeitamente um jardim de ervas que, apesar do descuido, ainda mostrava sinais de vida. Foi no último cômodo do andar térreo, um pequeno escritório que deve ter servido como despensa, que fiz minha primeira descoberta significativa. Dentro da gaveta de uma escrivaninha de madeira de lei, encontrei um caderno encadernado em couro marrom, suas páginas amareladas pelo tempo. Receitas da família. Estava escrito na caligrafia elegante de Dona Conceição, na primeira página. Folheando cuidadosamente, descobri dezenas de receitas manuscritas, algumas acompanhadas de anotações detalhadas sobre técnicas e ingredientes especiais.
Havia receitas de doces, conservas, licores caseiros e, destacada com uma marca especial, uma receita de geleia de frutas silvestres. Sentei-me na cadeira empoeirada e li atentamente. A receita não era apenas uma lista de ingredientes e modo de preparo, mas uma pequena dissertação sobre as propriedades das frutas nativas da região, suas épocas de colheita e métodos tradicionais de conservação. Era como se Dona Conceição tivesse deixado ali um tesouro gastronômico, um legado de conhecimento que eu jamais imaginei que ela possuísse. O sol começava a se pôr quando finalmente me levantei, o caderno firmemente apertado contra o peito. Pela primeira vez em décadas, senti que tinha um propósito, uma missão que ia além das obrigações familiares e das rotinas sufocantes da vida urbana. Você enlouqueceu completamente, Helena. A voz da minha filha Mariana ecoou pelo telefone, carregada de incredulidade. Largar tudo para morar numa fazenda abandonada? E o papai? E os netos? Estava sentada na varanda da fazenda, observando o nascer do sol pintar as montanhas de tons dourados e rosados. Havia passado a noite ali, dormindo no sofá da sala principal, e acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Os netos têm você e seu irmão, respondi calmamente, ajustando o cobertor ao redor dos ombros. E seu pai? Bem, seu pai deixou muito claro que não quer fazer parte desta mudança. Mas, mãe, você tem 63 anos. Não pode simplesmente começar uma nova vida do zero. De suas palavras ecoaram as mesmas objeções que Jorge havia levantado durante nossa última conversa, 3 dias atrás. Ele permanecera inflexível. Ou eu abandonava essa loucura da fazenda, ou ele consideraria nossa separação. Para minha própria surpresa, sua ultimato não me assustou. Pelo contrário, me libertou. Mariana, durante 36 anos eu fui a esposa que seu pai esperava, a mãe que vocês precisavam, a professora que a escola exigia. Agora, pela primeira vez na vida, quero descobrir quem eu realmente sou. Um silêncio longo se seguiu. Podia imaginar minha filha do outro lado da linha, tentando processar uma mãe que ela não reconhecia mais. A Helena que ela conhecia nunca questionava, nunca confrontava, nunca tomava decisões drásticas. E se não der certo? E se você se machucar? Essa casa está caindo aos pedaços, mãe. Sorri, observando um beija-flor que se alimentava nas flores da trepadeira que cobria parcialmente a varanda. Então, pelo menos terei tentado. Quantas pessoas podem dizer isso aos 63 anos? Após desligar o telefone, caminhei até a cozinha e preparei um café simples no fogão a lenha, que consegui acender após várias tentativas. O aroma forte misturado ao cheiro da fumaça criou uma atmosfera acolhedora que contrastava com a frieza das manhãs em nosso apartamento na cidade. Abri novamente o caderno de receitas, desta vez prestando atenção aos detalhes que havia perdido na primeira leitura. Dona Conceição não apenas anotara receitas, mas também observações sobre a sazonalidade das plantas, as melhores épocas de colheita e até mesmo pequenos mapas indicando onde encontrar cada tipo de fruta na propriedade. Uma anotação na margem de uma página chamou minha atenção. A fonte do vale nunca seca, mesmo nos verões mais rigorosos. Excelente para o preparo das conservas. Uma fonte natural. Isso poderia ser muito valioso. Decidi explorar a propriedade mais minuciosamente. Seguindo as indicações vagas do caderno, caminhei por uma trilha que descia suavemente em direção ao vale. O caminho estava parcialmente obstruído por galhos e folhas secas, mas ainda era possível percorrê-lo. Após cerca de 15 minutos de caminhada, ouvi o som inconfundível de água corrente. A trilha se abria numa pequena clareira, onde uma nascente brotava naturalmente da rocha, formando um pequeno riacho cristalino, que serpenteava vale abaixo. Ajoelhei-me e provei a água. Era pura, fresca, com um sabor mineral levemente adocicado. Segundo as anotações de Dona Conceição, esta água possuía propriedades que realçavam o sabor das frutas e conservas. Se isso fosse verdade, eu tinha em mãos não apenas um negócio potencial, mas um diferencial único. Voltei para a casa com a mente fervilhando de possibilidades. Passaria os próximos dias catalogando todas as árvores frutíferas da propriedade, estudando as receitas do caderno e planejando as reformas mais urgentes.
Pela primeira vez em décadas, eu tinha um projeto próprio, uma visão de futuro que não dependia das expectativas ou aprovações de outros. A tarde caía quando ouvi o som de um motor se aproximando. Um jipe vermelho parou próximo à casa, e dele desceu um jovem de aparência simpática, trajando roupas de trabalho rural e carregando uma prancheta. Boa tarde. A senhora é a nova proprietária? O jovem se aproximou com um sorriso genuíno, estendendo a mão. Sou Lucas Andrade, agrônomo. Soube que alguém havia herdado a fazenda Santa Clara. Seu aperto de mão era firme, suas mãos calejadas pelo trabalho. Devia ter cerca de 30 anos, cabelos escuros ligeiramente desalinhados pelo vento e olhos castanhos que transmitiam uma energia contagiante. Helena Silva, me apresentei, sentindo-me momentaneamente constrangida por minha aparência improvisada. E sim, acabei de herdar esta propriedade. Que coincidência incrível! Estava justamente desenvolvendo um projeto sobre recuperação de propriedades rurais abandonadas na região. Posso dar uma olhada? Sua empolgação era evidente, e percebi que aquele entusiasmo genuíno contrastava drasticamente com o ceticismo que eu vinha enfrentando da família. Pela primeira vez desde a leitura do testamento, alguém não me olhava como se eu tivesse perdido a razão. Claro, mas aviso que está tudo muito abandonado. Justamente por isso é interessante, ele respondeu, já caminhando em direção ao jardim. Propriedades como esta carregam um patrimônio genético incrível. Variedades de frutas que não existem mais comercialmente, técnicas de cultivo ancestrais, ecossistemas únicos. Enquanto caminhávamos, Lucas ia fazendo anotações e comentários animados sobre as plantas que observava. Sua paixão pela agricultura era contagiante, e me encontrei sorrindo enquanto ouvia suas explicações sobre soil management e agricultura sustentável, termos que eu desconhecia completamente. Esta laranjeira aqui, disse ele, parando próximo a uma árvore carregada de frutos dourados, é uma variedade rara, provavelmente trazida pelos primeiros colonos da região. O sabor deve ser extraordinário. Experimentou? Posso? Seus olhos brilharam como os de uma criança pedindo permissão para pegar doces. Assenti, e o observei subir agilmente na árvore para colher algumas laranjas. Sua naturalidade me fez perceber como eu havia perdido o contato com gestos simples, como subir em árvores ou caminhar descalça na grama. Experimente, ele disse, oferecendo-me uma laranja descascada. O sabor explodiu em minha boca. Doce, ácido e perfumado de uma forma que as frutas do supermercado jamais conseguiam reproduzir. Lucas sorriu ao ver minha expressão de surpresa. É exatamente essa reação que faz todo esse trabalho valer a pena, comentou. Imagino quantas receitas deliciosas devem ter sido criadas com essas frutas ao longo dos anos. Engraçado que você mencione isso, disse, lembrando do caderno. Herdei algumas receitas da família. Talvez você queira ver? Seus olhos se iluminaram novamente, e passamos o resto da tarde na cozinha, folheando o caderno de Dona Conceição. Lucas se mostrou fascinado não apenas pelas receitas, mas pelas anotações técnicas sobre cultivo e colheita. Sua sogra era uma botânica amadora impressionante, comentou, apontando para uma página repleta de observações sobre ciclos lunares e sua influência na colheita. Essas técnicas estão voltando a ser valorizadas na agricultura moderna. Ela nunca demonstrou esse interesse quando estava viva, pelo menos não comigo. Talvez ela estivesse esperando a pessoa certa para dividir esse conhecimento, ele sugeriu, fechando delicadamente o caderno. Tem planos para a propriedade? Era uma pergunta simples, mas carregada de possibilidades. Olhei pela janela da cozinha, observando as montanhas que se pintavam de violeta com o entardecer, e senti uma certeza crescendo em meu peito. Quero transformar essas receitas em algo real, respondi lentamente. Criar produtos artesanais, talvez. Honrar o conhecimento que ela deixou. Lucas se inclinou para a frente, os olhos brilhando com entusiasmo. Posso ajudar com a parte técnica. Análise do solo, planejamento de cultivo, técnicas de conservação sustentável. Seria uma parceria incrível. Sua proposta me pegou de surpresa. Há meses que não recebia uma oferta de colaboração genuína, uma demonstração de interesse em meus projetos pessoais. Durante décadas, havia sido sempre eu oferecendo apoio, cuidado, dedicação.
Ter alguém disposto a investir tempo e conhecimento em minha visão era uma experiência nova e tocante. Por que faria isso? Perguntei, desconfiada apesar da empolgação. Porque preciso provar para minha família que a agricultura familiar pode ser viável e sustentável. Ele respondeu com honestidade desarmante. E porque acredito que projetos como este podem transformar comunidades inteiras. Quando Lucas partiu, já escurecia completamente. Permaneci na varanda, ouvindo os sons noturnos da fazenda. Grilos, corujas, o vento balançando as folhas das árvores. Pela primeira vez em meses, não senti solidão. Senti possibilidade. Na manhã seguinte, fui despertada pelo som de alguém batendo insistentemente na porta. Ainda estava ajustando-me aos barulhos e rotinas da fazenda, e o sono havia sido entrecortado pelos ruídos noturnos desconhecidos. Abri a porta e me deparei com uma mulher de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos presos num coque rígido, vestindo um avental florido sobre um vestido simples. Sua postura ereta e expressão severa lembravam-me das diretoras rigorosas com quem trabalhei durante meus anos de magistério. A senhora é a herdeira? Perguntou sem preâmbulos, os olhos pequenos e penetrantes me avaliando de cima a baixo. Bom dia. Sim, sou Helena Silva. Dona Rosa Carvalho? Ela se apresentou secamente. Moro na propriedade vizinha há 50 anos. Conheci bem Dona Conceição. Esperei que ela continuasse, mas ela permaneceu em silêncio, claramente esperando que eu a convidasse para entrar. Estava aprendendo que as relações no campo seguiam protocolos diferentes dos urbanos, com suas próprias regras de cortesia e desconfiança. Gostaria de entrar para um café? Aceito, ela respondeu, finalmente esboçando algo que poderia ser considerado um sorriso. Na cozinha, enquanto preparava café no fogão a lenha, uma habilidade que estava desenvolvendo através de tentativa e erro, Dona Rosa examinava cada detalhe com atenção crítica. Dona Conceição sempre manteve esta cozinha impecável, comentou, passando o dedo sobre a mesa e examinando a poeira acumulada. Ainda estou me organizando, respondi, sentindo-me julgada. Cheguei há apenas alguns dias. Ela aceitou a xícara de café que lhe ofereci, provou e fez uma careta quase imperceptível. Fraco. Sentei-me à mesa, tentando não me deixar intimidar por sua atitude. Durante anos, como professora, havia lidado com pais e colegas difíceis, mas algo na postura de Dona Rosa me deixava insegura, como se eu fosse uma intrusa em território alheio. A senhora conhecia bem minha sogra? Conhecia. Sua resposta foi lacônica, mas percebi um brilho diferente em seus olhos. Éramos amigas, pode-se dizer. Dividíamos receitas, técnicas de cultivo. Encontrei um caderno com muitas receitas. Talvez a senhora conheça algumas delas. Pela primeira vez desde que chegara, Dona Rosa demonstrou interesse genuíno. Posso ver? Trouxe o caderno de Dona Conceição, observando atentamente a reação da vizinha. Seus dedos percorreram as páginas com familiaridade, e ocasionalmente um pequeno sorriso iluminava seu rosto severo. Esta aqui, disse ela, apontando para uma receita de doce de abóbora. Ensinei para ela. E esta outra, de licor de jabuticaba, era a especialidade da minha avó. Então vocês compartilhavam conhecimentos? Compartilhávamos preocupações, corrigiu, fechando o caderno cuidadosamente. Víamos as receitas antigas se perdendo, os jovens da região migrando para as cidades, as tradições morrendo. Sua voz carregava uma melancolia profunda que me tocou. Ali estava uma mulher que, como Dona Conceição, guardava tesouros culturais que corriam o risco de desaparecer para sempre. Por que está me contando isso? Dona Rosa me estudou por um longo momento, como se avaliasse se eu merecia sua confiança. Porque Conceição esperava que alguém continuasse o trabalho que ela começou. E, pelo jeito, deixou essa responsabilidade para a senhora. Que trabalho? Vem comigo. Ela se levantou abruptamente e caminhou em direção à porta. Seguia, intrigada, enquanto ela me conduzia por uma trilha que eu ainda não havia explorado, contornando a propriedade em direção aos fundos da casa principal. Conceição estava documentando todas as receitas tradicionais da região, explicou enquanto caminhávamos. Não apenas as da família dela, mas de todas as famílias antigas. Era um projeto ambicioso. Paramos diante de uma pequena construção de pedra
que eu havia assumido ser apenas um depósito abandonado. Dona Rosa retirou uma chave do bolso do avental e abriu a porta de madeira pesada. O interior me deixou sem palavras. Prateleiras cobriam todas as paredes, repletas de potes organizados e etiquetados. Centenas de recipientes de vidro continham conservas, doces, licores, temperos secos. Um verdadeiro arquivo gastronômico preservado. Ela vinha aqui toda semana, murmurou Dona Rosa, seu tom respeitoso quebrando a frieza inicial. Experimentando receitas, aperfeiçoando técnicas, documentando tudo. Disse que um dia alguém viria dar continuidade ao projeto. Caminhei entre as prateleiras, impressionada com a organização meticulosa. Cada pote tinha uma etiqueta detalhada com data de preparo, ingredientes, origem da receita e até mesmo avaliações de sabor numa escala numérica. Por que ela nunca me falou sobre isso quando estava viva? Conceição não confiava facilmente nas pessoas, respondeu Dona Rosa, tocando delicadamente um dos potes. Mas deixou instruções específicas sobre a herança. Disse que se alguém realmente se importasse com este lugar, com estas tradições, descobriria naturalmente este tesouro. O peso da responsabilidade caiu sobre meus ombros como um manto pesado. Não havia herdado apenas uma propriedade rural abandonada, mas um legado cultural de décadas de trabalho e dedicação. A senhora me ajudaria a continuar este projeto? Dona Rosa me olhou com surpresa, como se não esperasse ser convidada a participar. A senhora realmente pretende dar continuidade? Não vai vender a propriedade e voltar para a cidade? Não, vou ficar. Pela primeira vez, ela sorriu de forma genuína. Então sim, posso ajudar. Conceição gostaria que eu ajudasse. Uma semana após minha conversa reveladora com Dona Rosa, a fazenda já não parecia o mesmo lugar abandonado que eu encontrara. Lucas havia retornado com equipamentos para análise do solo e um entusiasmo contagiante que transformava cada pequena tarefa numa aventura empolgante. Os resultados são melhores do que eu esperava, anunciou ele, espalhando relatórios sobre a mesa da cozinha. O solo tem uma composição mineral excelente e a água da nascente realmente possui propriedades únicas. Baixo teor de sódio, alto em magnésio e cálcio. Dona Rosa, que havia se tornado uma presença constante nos últimos dias, assentiu aprovadoramente enquanto examinava os papéis. Conceição sempre dizia que a água daqui fazia toda a diferença nas receitas. Estávamos planejando nossa primeira produção oficial, uma pequena quantidade de geleia de frutas silvestres usando a receita especial do caderno. Seria nosso teste, nossa forma de avaliar se realmente conseguiríamos transformar aquelas receitas ancestrais em produtos comercializáveis. Preciso ser honesta com vocês, disse, sentando-me à mesa com uma xícara de café que finalmente conseguia preparar de forma decente. Nunca administrei um negócio. Mal sei calcular custos de produção ou estratégias de venda. Não se preocupe com isso agora, respondeu Lucas. Vamos começar pequeno, aprender na prática. O importante é manter a qualidade e a autenticidade. Durante as manhãs seguintes, os três trabalhamos juntos coletando frutas silvestres nas encostas da propriedade. Era um trabalho fisicamente exigente para alguém que havia passado décadas em salas de aula. Mas cada músculo dolorido representava uma conquista pessoal. Dona Rosa revelou-se uma fonte inesgotável de conhecimentos práticos. Sabia exatamente quando cada fruta atingia o ponto ideal de colheita, quais deveriam ser consumidas imediatamente e quais podiam aguardar alguns dias para desenvolvimento completo do sabor. Esta pitanga ainda não está pronta, disse ela, segurando uma fruta pequena entre os dedos. Veja como a cor ainda não é uniforme. Amanhã estará perfeita. Sua paciência com meus erros iniciais contrastava com a severidade da primeira impressão. Lentamente percebi que sua frieza inicial havia sido proteção, uma forma de avaliar minhas intenções reais com a propriedade e as tradições que ela ajudara a preservar. Dona Rosa, perguntei durante uma pausa para descanso, por que isso é tão importante para a senhora? Ela parou de classificar frutas e me olhou com uma expressão distante. Minha família chegou aqui há 4 gerações. Vi tradições se perderem, receitas desaparecerem quando as pessoas mais velhas morriam sem transmitir seus conhecimentos. Quando Conceição começou a documentar tudo, senti uma esperança que não sentia há anos. E agora tem medo de que eu desista? Tenho,
respondeu com honestidade brutal. Pessoas da cidade costumam romantizar a vida rural até enfrentarem as primeiras dificuldades reais. Sua sinceridade não me ofendeu. Pelo contrário, me fez compreender a importância de provar meu comprometimento através de ações, não palavras. O primeiro teste de produção aconteceu numa tarde de setembro. Seguindo meticulosamente a receita de Dona Conceição, preparamos pequenos lotes de geleia usando diferentes proporções de frutas e técnicas de cozimento. A cozinha ficou impregnada com aromas doces e intensos que pareciam despertar memórias ancestrais. O segredo está na temperatura constante, instruiu Dona Rosa, mexendo lentamente uma das panelas. E nunca deixar ferver violentamente. As frutas devem cozinhar devagar, liberando seus sabores gradualmente. Lucas documentava tudo em seu notebook, anotando tempos de cozimento, temperaturas e variações de textura. Sua abordagem científica complementava perfeitamente o conhecimento intuitivo de Dona Rosa, criando uma sinergia que eu jamais havia experimentado em trabalhos colaborativos anteriores. Quando as primeiras geleias ficaram prontas, os três nos reunimos ao redor da mesa para a degustação oficial. Eu estava nervosa como uma estudante aguardando o resultado de uma prova importante. A primeira colherada revelou uma explosão de sabores complexos, doce, ácido, com notas florais que permaneciam no palato muito tempo após a degustação. Era diferente de qualquer geleia comercial que eu conhecia, mais intensa, mais autêntica. Está perfeita, murmurou Dona Rosa, e percebi lágrimas em seus olhos, igual as que Conceição fazia. Lucas sorriu amplamente. Com essa qualidade não teremos problemas para encontrar mercado. Produtos artesanais autênticos são muito valorizados atualmente. Naquela tarde, enquanto envasávamos cuidadosamente nossa primeira produção em pequenos potes de vidro, senti que havia dado o primeiro passo real em direção a uma nova vida. Não era apenas sobre fazer geleias, era sobre preservar histórias, honrar tradições e criar algo significativo com minhas próprias mãos. Quando o sol se pôs, os três permanecemos na varanda admirando nossa pequena produção, 20 potes de geleia perfeitamente organizados, cada um representando horas de trabalho, conhecimento acumulado e esperanças depositadas. E agora? Perguntei. Agora vamos dormir, respondeu Dona Rosa pragmaticamente. Amanhã começamos a planejar a próxima produção. Mas eu sabia que agora representava muito mais do que uma nova rotina de trabalho. Representava uma nova identidade, uma nova forma de existir no mundo. O telefone tocou insistentemente enquanto eu organizava os potes de geleia na despensa improvisada. Era Jorge, e pelo tom de sua voz, percebi imediatamente que não se tratava de uma ligação cordial. Helena, preciso que você volte imediatamente para casa. Esta é minha casa agora, Jorge. Pare com essa teatralidade. Nosso neto Pedro machucou o braço jogando futebol, e Mariana está desesperada. Ela precisa de você. Senti uma pontada familiar de culpa. Aquela sensação que me acompanhara por décadas, toda vez que alguém da família precisava de ajuda. Mas desta vez, algo havia mudado em mim. Pedro já foi ao médico? O braço está engessado? Sim, mas... Então Mariana tem tudo sob controle. Ela é uma excelente mãe. O silêncio do outro lado da linha foi longo e carregado de tensão. Você mudou, Helena. E não foi para melhor. Mudei para mais honesta comigo mesma. Após desligar, permaneci sentada na cadeira da cozinha, processando a conversa. Durante anos, eu acorrera imediatamente a qualquer chamado familiar, abandonando meus próprios projetos e necessidades. Agora, pela primeira vez, estava priorizando o meu próprio bem-estar. E isso gerava um desconforto que eu ainda não sabia como lidar completamente. Lucas chegou no meio da tarde com novidades empolgantes. Havia mostrado amostras de nossa geleia para alguns conhecidos na cidade, e o feedback fora extremamente positivo. Um chefe do restaurante Vale Verde quer conversar conosco, anunciou, tirando o boné e passando a mão pelos cabelos suados. E tem uma loja de produtos orgânicos interessada em fazer encomendas regulares. Tão rápido assim? Helena, vocês criaram algo especial. O sabor é único, a qualidade é excepcional. Só precisamos organizar a produção. Sua empolgação era contagiante, mas também despertava uma ansiedade que eu não esperava. Sucesso significava responsabilidade,
Compromissos, expectativas, elementos que poderiam transformar meu refúgio numa nova prisão de obrigações. Lucas, preciso te contar algo, disse, servindo café para nós dois. Nunca lidei bem com pressão comercial. Durante anos como professora, o que mais me incomodava eram as metas e avaliações impostas pela Secretaria de Educação. E ele se sentou à mesa, sua expressão se tornando mais séria. Podemos crescer no nosso ritmo, não há pressa. Mas tem também minha família. Meu marido quer que eu volte, minha filha acha que enlouqueci. Às vezes me pergunto se não estou sendo egoísta demais. Egoísta por querer ser feliz? Sua pergunta simples tocou no cerne de um dilema que me atormentava. Durante décadas, eu havia equacionado felicidade pessoal com egoísmo, sacrifício pessoal com virtude. Quebrar esse padrão mental estava sendo mais difícil do que eu antecipara. Naquela noite, sozinha na fazenda, liguei para Mariana. Precisava entender se minha ausência realmente estava causando problemas, ou se era apenas manipulação emocional, disfarçada de necessidade. Mãe, sinto sua falta, ela disse, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que me desarma completamente. Pedro pergunta quando a vovó vai voltar. E o papai? Bem, o papai não está lidando bem com tudo isso. Como assim? Ele mal sai de casa, reclama constantemente, diz que você está passando por uma crise de meia-idade tardia. Acho que ele realmente não esperava que você fosse levar isso tão a sério. A imagem de Jorge definhando sozinho no apartamento me causou um desconforto genuíno. Apesar de todos os problemas em nosso casamento, eu não desejava que ele sofresse. Mariana, seu pai é um homem adulto e capaz. Ele pode aprender a cuidar de si mesmo, assim como eu estou aprendendo a cuidar de mim. Mas vocês são casados há mais de 30 anos. E durante esses 30 anos, quantas vezes ele abriu mão de algo importante para ele por minha causa? O silêncio que se seguiu foi revelador. Mariana, apesar de toda a sua preocupação, sabia que eu estava certa. Não estou abandonando a família. Continuei mais suavemente. Estou descobrindo quem sou além de esposa e mãe. E espero que um dia vocês possam compreender e até se orgulhar disso. Foi numa manhã de outubro, enquanto organizava os documentos da propriedade que o advogado havia me entregado, que fiz a descoberta que mudaria completamente minha percepção sobre Dona Conceição e sobre minha própria herança. No fundo de uma pasta empoeirada, encontrei um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia elegante de minha sogra. Dentro, além de uma carta, havia fotografias antigas e vários documentos que pareciam correspondências oficiais. Querida Helena, começava a carta. Se está lendo isto, significa que aceitou a herança e decidiu permanecer na fazenda. Espero que tenha descoberto o caderno de receitas e compreendido que este lugar guarda muito mais do que aparenta. Minhas mãos tremeram enquanto continuava a leitura. Dona Conceição explicava que durante anos havia mantido correspondência com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, documentando receitas e técnicas culinárias tradicionais da região. O projeto fazia parte de um estudo mais amplo sobre patrimônio gastronômico brasileiro. Escolhi você como herdeira não por acaso, mas porque, ao contrário dos meus filhos, sempre demonstrou respeito pelas tradições e curiosidade genuína sobre as pessoas. Lembra-se daquela tarde em que me perguntou sobre a origem da receita de pão de açúcar que eu levara para o almoço de domingo? Foi a única pessoa da família que se interessou pela história por trás da comida. Eu me lembrava vagamente do episódio. Havia sido anos atrás, numa das poucas ocasiões em que tentei estabelecer uma conexão mais profunda com minha sogra. Sua resposta na época fora breve, quase descortês, e eu havia desistido de tentar aproximações similares. Continuei lendo, descobrindo que Dona Conceição havia estabelecido secretamente um fundo destinado à preservação de receitas tradicionais. O dinheiro estava depositado numa conta que agora me pertencia, mas com a condição de que fosse usado exclusivamente para continuar o projeto de documentação e preservação. A quantia não é grande, mas suficiente para manter a fazenda operacional por 2 anos, tempo que considero necessário para estabelecer o projeto de forma sustentável. Nas fotografias, vi minha sogra em momentos que eu jamais presenciara, sorrindo ao lado de pesquisadores universitários, demonstrando técnicas culinárias para acadêmicos
organizando exposições de produtos artesanais. Era uma versão dela completamente diferente da mulher severa e distante que eu conhecera. Uma das correspondências chamou particularmente minha atenção. Era uma carta do professor Dr. Augusto Mendes, coordenador do projeto universitário, datada de apenas 6 meses atrás. Prezada Dona Conceição, lamentamos profundamente sua decisão de encerrar sua participação no projeto devido a problemas de saúde. Sua contribuição foi inestimável e esperamos que alguém possa dar continuidade a este trabalho fundamental. Percebi então que Dona Conceição havia sabido de sua morte iminente e planejado cuidadosamente a transição. Não havia me deixado apenas uma propriedade e receitas, mas uma missão específica e os recursos necessários para cumpri-la. Corri até a casa de Dona Rosa, a carta ainda tremendo em minhas mãos. Encontrei-a no quintal, alimentando suas galinhas, e sem cerimônias comecei a ler a correspondência em voz alta. Ela sabia que estava morrendo. Murmurei ao terminar. Planejou tudo isso. Dona Rosa se sentou pesadamente num banco de madeira, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Conceição sempre foi uma mulher de visão. Sabia que precisava encontrar alguém com disposição para continuar o trabalho. Mas por que eu? Por que não um dos filhos? Porque os filhos só enxergavam dinheiro na propriedade. Você é a única que demonstrou interesse pelas pessoas, pelas histórias. Naquela tarde, liguei para o professor Dr. Augusto Mendes. Sua voz demonstrou surpresa e alegria quando expliquei quem eu era e minha intenção de dar continuidade ao projeto. Dona Helena, isso é maravilhoso. Dona Conceição sempre mencionava que havia escolhido uma sucessora, mas nunca nos disse quem era. Podemos marcar uma reunião na universidade? Prefiro que venha até aqui. Quero que conheça a propriedade. Entenda o contexto onde essas receitas foram desenvolvidas. Uma semana depois, Dr. Augusto chegou acompanhado de 2 assistentes de pesquisa e uma quantidade impressionante de equipamentos de documentação. Era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos e um entusiasmo acadêmico que me lembrava dos melhores professores com quem havia trabalhado. Impressionante, murmurou, explorando a despensa onde Dona Conceição guardava suas conservas. É um arquivo gastronômico invalioso. Precisamos documentar tudo antes que se deteriore. Durante 3 dias, a fazenda se transformou num laboratório acadêmico. Os pesquisadores fotografaram, catalogaram e testaram cada produto preservado. Uai Lucas e eu fornecíamos contexto sobre as técnicas de produção que estávamos aprendendo. Dona Helena, disse o doutor. Augusto no último dia de visita. Gostaria de propor uma parceria formal. A universidade pode fornecer suporte técnico e acadêmico para seu projeto, em troca do acesso a este acervo único. Que tipo de suporte? Análises laboratoriais dos produtos, orientação sobre técnicas de conservação, até mesmo estudantes de gastronomia interessados em aprender métodos tradicionais. Era uma oportunidade que eu jamais havia imaginado. Minha pequena fazenda poderia se tornar um centro de pesquisa e preservação cultural, um lugar onde tradições ancestrais encontrariam validação científica moderna. Aceito, respondi sem hesitação. Mas com uma condição. Tudo deve permanecer autêntico. Não quero que a academia esterilize essas tradições. Dr. Augusto sorriu. É exatamente essa autenticidade que torna seu trabalho tão valioso. Naquela noite, sozinha na varanda, releio a carta de Dona Conceição. Finalmente compreendia por que ela havia sido tão reservada comigo durante anos. Não era frieza ou desinteresse. Era avaliação cuidadosa. Um processo longo de determinar se eu seria digna de sua confiança. Ela havia visto em mim algo que eu mesma ainda estava descobrindo. A capacidade de valorizar histórias, preservar tradições e transformar conhecimento ancestral em algo relevante para o mundo moderno. O inverno chegou com uma intensidade que eu não esperava. A primeira tempestade séria atingiu a fazenda numa noite de junho, com ventos que pareciam querer arrancar as telhas da casa e uma chuva torrencial que transformou a estrada de acesso num lamaçal intransitável. Sozinha na casa, ouvi o barulho aterrorizante de galhos quebrando e telhas deslizando pelo telhado. A energia elétrica, que já era instável, falhou completamente por volta da meia-noite, deixando-me apenas com a luz fraca da lareira que consegui manter acesa no início da noite.
O som do vento uivando pelas frestas das janelas despertou em mim medos primitivos que eu não sabia que possuía. Na cidade, tempestades eram inconvenientes. Aqui, eram forças ameaçadoras que testavam minha decisão de viver isolada. Pela primeira vez desde que chegara à fazenda, questionei seriamente se estava cometendo um erro perigoso. Quando o dia amanheceu, o cenário de destruição me deixou em estado de choque. Árvores inteiras haviam caído, bloqueando caminhos e danificando as construções menores. A despensa onde guardávamos os produtos foi parcialmente destelhada, e dezenas de potes de conserva foram perdidos. Sentei-me no degrau da varanda, contemplando os danos, e chorei. Não apenas pela destruição material, mas pelo peso da responsabilidade que havia assumido. Era uma mulher de 63 anos tentando administrar sozinha uma propriedade rural, e a tempestade havia me mostrado brutalmente os limites de minhas capacidades. Foi assim que Lucas me encontrou quando conseguiu chegar até a fazenda, dirigindo seu jipe por trilhas alternativas para contornar as árvores caídas na estrada principal. Helena, está bem? Ele correu até mim, o rosto marcado pela preocupação. Perdi quase toda a produção, respondi, apontando para a despensa danificada. E não sei nem por onde começar a limpeza. Lucas examinou os danos com olhos profissionais, fazendo anotações mentais das prioridades de reparo. Vamos resolver isso juntos. Mas primeiro, precisa se aquecer. Está tremendo. Somente então percebi que estava encharcada e com frio. Lucas me conduziu para dentro de casa, preparou um chá quente e me envolveu num cobertor enquanto avaliava mentalmente as próximas ações. Dona Rosa está bem. Passei lá antes de vir aqui. Ela está mobilizando os vizinhos para um mutirão de limpeza. Mutirão? É tradição na região. Quando alguém enfrenta dificuldades, a comunidade se une para ajudar. Dona Rosa já estava organizando tudo quando saí de lá. 2 horas depois, uma pequena multidão se reuniu na fazenda. Homens que eu jamais havia visto chegaram com motosserras e tratores. Mulheres apareceram carregando panelas de comida quente e ferramentas de limpeza. Crianças corriam entre os adultos, transformando o trabalho pesado numa espécie de festividade comunitária. Dona Helena, disse um senhor de barba branca, tirando o chapéu respeitosamente. Sou João Pereira, vizinho do outro lado do vale. Conceição foi muito boa para minha família ao longo dos anos. É hora de retribuir a gentileza. Durante todo o dia, trabalhamos juntos removendo galhos, reparando telhados e salvando o que era possível da produção danificada. Observei maravilhada como aquelas pessoas, que mal me conheciam, dedicavam seu tempo e energia para me ajudar sem esperar nada em troca. Por que estão fazendo isso? Perguntei a Dona Rosa durante uma pausa para o almoço. Porque agora você faz parte da comunidade, respondeu simplesmente. E comunidade significa que ninguém enfrenta problemas sozinho. Ao final do dia, a fazenda estava irreconhecível. Não apenas pelos reparos realizados, mas pela atmosfera de pertencimento que havia se estabelecido. Eu não era mais a forasteira da cidade tentando viver uma fantasia rural. Era a continuadora do trabalho de Dona Conceição, alguém que merecia o apoio e respeito da comunidade. Naquela noite, enquanto admirava o trabalho coletivo do dia, Lucas se sentou ao meu lado na varanda reparada. Como se sente? Grata, humilhada pela generosidade dessas pessoas. E um pouco assustada com a responsabilidade. Responsabilidade? Eles não estão apenas ajudando a reformar uma propriedade. Estão investindo na continuação de algo importante para eles. E se eu falhar? Lucas ficou em silêncio por um momento, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo pós-tempestade. Helena, você já provou que não vai falhar. A tempestade que acabou de passar não foi apenas climática. Foi um teste. E você passou. Como pode ter certeza? Porque está aqui. Não ligou para Jorge pedindo para voltar. Não desistiu quando viu a destruição. Não se vitimizou. Enfrentou o problema e aceitou ajuda. Isso é exatamente o que a comunidade precisava ver. Suas palavras trouxeram uma sensação de paz que eu não experimentava há semanas. Percebi que a tempestade, apesar de toda a destruição que causara, havia sido também uma oportunidade de integração. Não era mais apenas a herdeira de Dona Conceição. Era Helena, a guardiã das tradições culinárias da região. 3 meses após a tempestade,
A fazenda havia não apenas se recuperado, mas prosperado de forma surpreendente. O mutirão da comunidade havia criado laços que se transformaram em parcerias comerciais inesperadas. João Pereira começou a fornecer frutas de sua propriedade para a nossa produção, enquanto outras famílias contribuíam com especiarias e ervas aromáticas cultivadas em seus quintais. O projeto com a universidade também estava ganhando forma. Doutor Augusto retornara com uma equipe maior, incluindo uma estudante de doutorado chamada Sofia, especializada em antropologia alimentar. Sua presença trouxe uma perspectiva nova e energizante para nosso trabalho. Dona Helena, disse Sofia numa manhã ensolarada, gostaria de documentar não apenas as receitas, mas todo o processo social envolvido na produção, as histórias por trás de cada técnica, as relações comunitárias que sustentam essas tradições. Como assim? Por exemplo, quando Dona Rosa ensina uma técnica específica, não está apenas transmitindo conhecimento culinário. Está perpetuando relações de confiança, hierarquias de sabedoria, formas de sociabilização que existem há gerações. Sua abordagem acadêmica me fascinava, mas também me fazia refletir sobre as transformações que eu própria estava experimentando. Não era mais apenas uma professora aposentada fugindo de uma vida insatisfatória. Estava me tornando parte de uma rede complexa de relações humanas e culturais. A grande novidade chegou através de uma ligação inesperada do chefe Marcelo Viana, do restaurante Vale Verde. Ele não apenas queria comprar nossos produtos regularmente, mas propor uma colaboração especial. Dona Helena gostaria de criar um menu sazonal baseado inteiramente em receitas tradicionais da região. Poderia usar seus produtos como base e talvez aprender algumas técnicas diretamente com a senhora? A proposta era tentadora, mas também desafiadora. Significaria expor nosso trabalho a um público urbano sofisticado, com expectativas que poderiam ser muito diferentes da simplicidade rural que priorizo. Preciso pensar, respondi honestamente, e conversar com minha equipe. Naquela tarde, reunimos todos na cozinha da fazenda. Lucas, Dona Rosa, Sofia e eu. A cozinha havia se tornado nosso centro de decisões, o lugar onde questões práticas e filosóficas eram debatidas ao redor da mesa de madeira maciça. É uma oportunidade de alcançar um público maior, argumentou Lucas. Imagine quantas pessoas poderão conhecer essas tradições através do restaurante. Mas a que custo? Questionou Dona Rosa. Chefes urbanos têm tendência a modificar receitas para agradar paladares modernos. Pode descaracterizar completamente o trabalho. Sofia se posicionou do ponto de vista acadêmico. Tradições precisam de alguma flexibilidade para sobreviver. A questão é manter a essência enquanto permite adaptações necessárias. Todas as perspectivas eram válidas, mas a decisão final era minha. Senti o peso da responsabilidade como guardiã de tradições que não eram originalmente minhas, mas que havia assumido como uma missão pessoal. Vamos aceitar, mas com condições claras. Decidi finalmente. Acompanharei pessoalmente o desenvolvimento dos pratos. Qualquer adaptação deve ser aprovada por nós, e o restaurante deve sempre creditar as origens das receitas. A parceria com o chefe Marcelo se revelou mais rica do que eu havia antecipado. Ele demonstrou um respeito genuíno pelas tradições, fazendo apenas adaptações de apresentação sem alterar sabores essenciais. Sua curiosidade sobre as histórias por trás de cada receita criou uma dimensão narrativa para os pratos que encantava os clientes. Dona Helena, disse ele após nossa terceira colaboração, seus produtos estão transformando minha cozinha. Os clientes não apenas elogiam os sabores, mas querem conhecer as histórias. Alguns até perguntaram se podem visitar a fazenda. A ideia de turismo gastronômico nunca havia passado por minha cabeça, mas a sugestão do chefe plantou uma semente que começou a germinar rapidamente. Com a infraestrutura já estabelecida e o conhecimento acumulado, receber visitantes interessados em aprender sobre tradições culinárias poderia ser uma evolução natural do projeto. O que acha de organizarmos workshops culinários nos fins de semana? Sugeria Lucas. Pequenos grupos, experiências autênticas, onde as pessoas possam aprender técnicas tradicionais. Seus olhos brilharam com a possibilidade. Seria perfeito. Poderíamos criar roteiros que incluem colheita das frutas, preparo das receitas e refeições comunitárias.
Dona Rosa, inicialmente cética, aos poucos se aqueceu à ideia quando percebeu que poderia ser uma forma de transmitir conhecimentos para pessoas genuinamente interessadas em aprender. Mas nada de grupos grandes, estipulou. Máximo 8 pessoas por vez. E só aceito participantes que demonstrem interesse real, não turistas curiosos buscando entretenimento. A primeira edição do workshop Sabores Ancestrais aconteceu num sábado de setembro. Recebi 8 participantes, desde jovens chefes iniciantes até aposentados interessados em culinária artesanal. A diversidade do grupo criou dinâmicas interessantes, com cada pessoa contribuindo perspectivas diferentes sobre alimentação e tradições. Começamos o dia coletando frutas nas encostas da propriedade. Dona Rosa explicando pacientemente sobre sazonalidade e pontos ideais de colheita. Na sequência, cada participante preparou sua própria versão da geleia especial, seguindo a receita original, mas aprendendo a ajustar nuances, de acordo com as características específicas das frutas do dia. O almoço foi preparado coletivamente, usando produtos da fazenda e técnicas tradicionais. A mesa longa na varanda acomodou todos confortavelmente, criando uma atmosfera de intimidade familiar que contrastava agradavelmente com refeições comerciais urbanas. Nunca imaginei que cozinhar pudesse ser tão contemplativo, comentou uma das participantes, uma executiva de marketing que havia se inscrito como fuga do estresse corporativo. Ao final do dia, quando todos partiram carregando seus potes de geleia caseira e cadernos repletos de anotações, senti uma satisfação profunda que transcendia qualquer retorno financeiro. Havia compartilhado conhecimentos, criado conexões humanas e contribuído para a perpetuação de tradições que poderiam ter se perdido para sempre. A ligação de Jorge chegou numa terça-feira chuvosa, interrompendo uma manhã de trabalho tranquila na cozinha. Sua voz carregava uma assertividade que eu não ouvia há meses, como se tivesse tomado uma decisão importante. Helena, precisamos conversar. Estou indo aí. Jorge, Não é um pedido. Estou saindo agora de Belo Horizonte. Chego em 3 horas. Ele desligou antes que eu pudesse protestar, deixando-me com uma sensação de ansiedade que não experimentava desde os primeiros dias na fazenda. Durante os meses de separação, havia criado uma nova rotina, uma nova identidade que não incluía suas opiniões ou aprovações. Sua visita iminente parecia uma ameaça a essa estabilidade conquistada. Lucas estava consertando uma das prateleiras da despensa quando compartilhei minha preocupação. "Quer que eu fique por perto?" ofereceu, demonstrando uma proteção gentil que me tocou. "Não, preciso enfrentar isso sozinha. Mas obrigada." Jorge chegou dirigindo o sedã preto que sempre mantinha impecavelmente limpo, contrastando drasticamente com os veículos utilitários rurais a que eu havia me acostumado. Desceu do carro vestindo terno e gravata, como se fosse a uma reunião de negócios, e observou a propriedade com uma expressão que misturava incredulidade e desaprovação. "Então é isso", disse, gesticulando na direção da casa reformada. "É por isso que abandonou nossa vida juntos." Não abandonei nossa vida. Encontrei minha vida. Ele subiu os degraus da varanda lentamente, como se cada passo representasse uma concessão relutante. Na cozinha, observou os equipamentos de produção, os potes organizados, as prateleiras repletas de produtos artesanais. "Helena, isso é fantasia. Você tem 63 anos. Não é mais uma jovem romântica sonhando com uma vida simples no campo. Exatamente por ter 63 anos, é que posso finalmente escolher como quero viver." Jorge se sentou pesadamente numa das cadeiras, removendo os óculos para limpá-los nervosamente. Um hábito que demonstrava seu desconforto. Os netos sentem sua falta. Mariana está preocupada. E eu não entendo o que aconteceu conosco. O que aconteceu, Jorge, é que eu cansei de ser invisível. Durante décadas, vocês me viam apenas como esposa, mãe, provedora de cuidados. Nunca como Helena, uma pessoa com sonhos e ambições próprias. Isso não é verdade. Não? Quando foi a última vez que você perguntou sobre meus interesses pessoais? Quando demonstrou curiosidade por algo que eu quisesse fazer? Quando me apoiou em algum projeto que fosse meu, não da família? O silêncio que se seguiu foi revelador.
Jorge mexeu desconfortavelmente na cadeira, claramente incapaz de responder às minhas perguntas. Olhe ao redor, continuei, gesticulando na direção dos produtos que preenchiam a cozinha. Em poucos meses criei algo significativo. Estou preservando tradições, contribuindo para uma comunidade, construindo um legado. Você consegue dizer o mesmo sobre seus últimos anos? Trabalho há 40 anos para sustentar nossa família, e eu trabalhei 40 anos para cuidar da nossa família. A diferença é que você escolheu sua profissão. Eu aceitei a minha por falta de alternativas. Jorge levantou-se bruscamente, caminhando até a janela que dava para o jardim onde Dona Rosa colhia ervas aromáticas. E essa gente? Esses novos amigos? Eles são mais importantes que sua própria família? Eles são pessoas que me valorizam pelo que sou, não pelo que faço por eles. É uma diferença fundamental que você aparentemente não consegue compreender. Nesse momento, Dona Rosa apareceu na porta da cozinha, carregando uma cesta de manjericão fresco. Ela cumprimentou Jorge educadamente, mas percebi em seus olhos uma avaliação rápida e não totalmente favorável. Dona Helena, vou deixar estas ervas e voltar mais tarde, disse diplomaticamente. Não precisa sair por minha causa, respondeu Jorge com uma cortesia forçada que não enganou ninguém. Dona Rosa sorriu com a paciência de quem lidara com homens difíceis durante décadas. Não estou saindo por sua causa, jovem. Estou respeitando uma conversa particular. Após sua saída, Jorge fez um comentário que revelou completamente sua mentalidade. Pelo menos essa velha parece ter educação. Jorge. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Dona Rosa é uma das pessoas mais sábias e generosas que já conheci. Se você não consegue reconhecer isso em 5 minutos de convivência, então realmente não temos mais nada a conversar. Helena, você mudou. E não para melhor. Mudei para mais honesta. Mudei para mais autêntica. Se isso não te agrada, o problema é seu, não meu. Jorge permaneceu mais 2 horas, tentando diferentes estratégias de persuasão, desde promessas de mudanças em nosso relacionamento até ameaças veladas sobre questões financeiras. Mas pela primeira vez em nosso casamento, eu permaneci inabalável. Vou respeitar sua decisão por enquanto, disse ele finalmente, dirigindo-se para o carro. Mas quando esta fantasia acabar, quando você perceber a realidade das dificuldades rurais, estarei esperando. E se a fantasia se tornar uma vida plena e realizada? Ele parou na porta do carro, olhando-me com uma mistura de tristeza e incompreensão. Então suponho que perderei minha esposa. Jorge, você perdeu sua esposa há anos. Apenas não havia percebido. Após sua partida, sentei-me na varanda e permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de arrependimento ou saudade, mas de luto por um relacionamento que percebi agora havia morrido muito antes de eu encontrar coragem para admitir. Lucas apareceu 1 hora depois, trazendo café fresco e sua presença reconfortante sem fazer perguntas invasivas. Como se sente? Perguntou simplesmente. Livre, respondi, surpreendendo-me com a honestidade da resposta. Triste, mas livre. Foi numa quinta-feira de novembro que Mariana apareceu na fazenda sem avisar, dirigindo seu carro com uma determinação que reconheci imediatamente. Era a mesma expressão que eu havia herdado de minha própria mãe quando tomava decisões importantes. Ela desceu do veículo, carregando uma mala grande e olhando ao redor com curiosidade mal disfarçada. Aos 38 anos, minha filha havia se tornado uma mulher competente e bem-sucedida, mas naquele momento percebi em seus olhos uma vulnerabilidade que me lembrou da menina insegura que ela havia sido. Posso ficar alguns dias? Perguntou sem preâmbulos. Paulo e eu decidimos nos separar. Abri os braços e a abracei com força, sentindo que precisávamos dessa proximidade física para quebrar meses de distanciamento emocional. Ela se permitiu ser consolada por alguns momentos antes de se afastar, tentando recompor a postura independente. Não vim aqui para ser cuidada, esclareceu rapidamente. Vim porque preciso entender. Entender o que você encontrou aqui que não tinha em casa. Durante o resto da tarde, caminhamos pela propriedade while eu explicava meu trabalho, apresentava as pessoas envolvidas no projeto e compartilhava as histórias por trás de cada descoberta. Mariana ouvia com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes que demonstravam sua inteligência analítica. Mãe,
Isso é muito mais complexo do que eu imaginava, admitiu enquanto examinávamos o arquivo de receitas documentadas. Você está administrando um projeto cultural, uma empresa social e uma pesquisa acadêmica simultaneamente. E descobrindo que sou capaz de muito mais do que jamais soube. Naquela noite na cozinha, enquanto preparávamos juntas uma refeição simples usando produtos da fazenda, Mariana começou a revelar os verdadeiros motivos de sua visita. Paulo nunca me perguntava o que eu queria, disse ela, picando cebolas com movimentos precisos que demonstravam uma frustração contida. Decidia nossos planos de fim de semana, escolhia nossos destinos de férias, até mesmo determinava como deveríamos educar as crianças. Eu era apenas uma executora de suas vontades. Reconheci imediatamente o padrão. Era a mesma dinâmica que eu havia vivido com Jorge durante décadas. Mas estava vendo pelos olhos de minha filha o quanto isso pode ser sufocante para uma mulher inteligente e capaz. E quando você tentava expressar suas próprias opiniões, ele me ouvia com paciência condescendente e depois explicava por que eu estava errada ou por que sua ideia era melhor. Mariana pausou no corte das cebolas, as lágrimas em seus olhos não sendo apenas resultado da irritação da cebola. Igual ao papai fazia com você. A observação foi como um soco no estômago. Durante anos, eu havia me preocupado em proteger meus filhos dos aspectos negativos de meu casamento. Mas, obviamente, eles haviam absorvido padrões relacionais que agora se repetiam em suas próprias vidas. Mariana, me desculpe. Nunca percebi que estava ensinando isso para vocês através do meu exemplo. Não se culpe, mãe. Você fez o melhor que podia dentro das circunstâncias. Mas agora, vendo você aqui, vendo como está radiante e realizada, percebo que existe outra forma de viver. Passamos a semana seguinte trabalhando lado a lado. Mariana demonstrou ter herdado não apenas minha determinação, mas também uma habilidade natural para a organização que se revelou invaluável para o crescimento do projeto. Ela criou sistemas de controle de estoque, desenvolveu estratégias de marketing digital e até mesmo propôs uma reformulação visual para nossos produtos. Mãe, vocês têm algo único aqui, mas estão subutilizando o potencial comercial, comentou numa manhã, mostrando-me planilhas que havia preparado durante a noite. Com as parcerias certas e um pouco de estruturação, isso poderia se tornar um modelo replicável para outras comunidades rurais. Sua perspectiva empresarial trouxe dimensões que eu não havia considerado. Lucas ficou impressionado com suas análises, e até mesmo Dona Rosa, inicialmente desconfiada da menina da cidade, começou a respeitá-la quando percebeu sua genuína dedicação ao trabalho. Sua filha tem cabeça boa para negócios, comentou Dona Rosa numa tarde, observando Mariana organizar eficientemente os produtos para uma entrega importante. E não tenta mudar tudo de uma vez. Respeita o que já existe. Durante a segunda semana de sua estadia, Mariana recebeu várias ligações de Paulo, que oscilava entre súplicas e ameaças. Observei minha filha lidar com essas pressões com uma firmeza crescente, que me enchia de orgulho e preocupação simultâneos. Ele diz que vou me arrepender, que estou destruindo nossa família por capricho. Contou-me após uma ligação particularmente difícil. E o que você sente? Que pela primeira vez em anos estou tomando decisões baseadas no que eu quero, não no que outros esperam de mim. É assustador, mas também libertador. A similaridade com minha própria experiência era impressionante. Minha filha estava passando pelo mesmo processo de autodescoberta que eu havia vivido, mas com a vantagem de ter um exemplo próximo de que era possível recomeçar e prosperar. No final da segunda semana, Mariana tomou uma decisão que me surpreendeu completamente. Mãe, quero me mudar para a região. Não necessariamente para a fazenda, mas para algum lugar próximo. Posso alugar uma casa na cidade mais próxima e trabalhar como consultora, prestando serviços para empresas rurais da região. Tem certeza? Isso significa mudar completamente sua vida. Significa construir uma vida que seja realmente minha. Corrigiu ela com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. E estar próxima para aprender mais sobre este projeto incrível que você criou. A perspectiva de ter Mariana por perto encheu meu coração de uma alegria que eu não esperava. Não apenas pela proximidade familiar, mas porque significava que minha jornada de autodescoberta havia inspirado mudanças positivas na vida de minha filha. E as crianças?
Paulo é um bom pai, apesar de ser um marido controlador. Podemos estabelecer um regime de convivência que funcione para todos. Além disso, Pedro e Ana adorariam passar temporadas na fazenda da vovó. Naquela noite, ligamos juntas para Pedro e Ana, explicando as mudanças que estavam acontecendo na família. Suas reações foram surpreendentemente positivas. Os adolescentes pareciam compreender intuitivamente a necessidade de mudança e demonstraram empolgação com a perspectiva de aventuras rurais. Vovó, posso aprender a fazer aquelas geleias que você faz? Perguntou Ana, de 15 anos, com um entusiasmo que me tocou profundamente. Claro, querida. Dona Rosa será uma professora excelente. Quando Mariana finalmente partiu para organizar sua mudança, levou consigo não apenas pertences pessoais, mas uma nova perspectiva sobre possibilidades de vida e um entendimento mais profundo sobre a importância de valorizar tradições sem se tornar prisioneira delas. Obrigada, mãe, disse ela antes de entrar no carro, por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Suas palavras ecoaram em meu coração por dias. Pela primeira vez desde o início desta jornada, senti que não estava apenas construindo uma nova vida para mim mesma, mas deixando um legado de coragem e autenticidade para as próximas gerações de mulheres em minha família. O convite chegou por correio numa manhã ensolarada de dezembro, apresentado em papel timbrado elegante, que contrastava com a correspondência rural simples a que eu havia me acostumado. Era um convite para participar do Prêmio Nacional de Preservação Cultural Gastronômica, uma distinção que eu desconhecia completamente. Dr. Augusto indicou nosso projeto, explicou Sofia, que havia vindo me ajudar a compreender o significado da honraria. É um reconhecimento importante no meio acadêmico, mas também tem repercussão na mídia especializada. A perspectiva de exposição pública me deixava nervosa. Durante meses, havia construído uma vida baseada na simplicidade e autenticidade, valores que pareciam ameaçados pela possibilidade de atenção mediática excessiva. Não precisamos aceitar, disse Lucas, percebendo minha hesitação. Podemos continuar nosso trabalho sem buscar reconhecimento externo. Dona Rosa, que até então havia permanecido em silêncio, ofereceu uma perspectiva diferente. Conceição sempre sonhou que este trabalho fosse reconhecido além das fronteiras da região. Se há uma chance de honrar sua memória e inspirar projetos similares, devemos aceitar. Suas palavras me lembraram que este projeto nunca havia sido apenas sobre minha realização pessoal, mas sobre preservar e divulgar tradições culturais importantes. Recusar o reconhecimento por medo da exposição seria, de certa forma, uma traição aos objetivos originais de Dona Conceição. Vamos aceitar, decidi finalmente, mas com a condição de que toda a equipe seja reconhecida, não apenas eu. A cerimônia de premiação aconteceria em Brasília, num evento que reuniria pesquisadores, chefes, produtores rurais e autoridades governamentais ligadas à cultura e agricultura. Era um mundo completamente distante de minha realidade rural, mas também uma oportunidade única de dar visibilidade nacional ao nosso trabalho. Mariana, que havia se mudado para uma casa alugada na cidade vizinha e estava estabelecendo gradualmente sua consultoria rural, insistiu em me acompanhar ao evento. Mãe, você vai precisar apoio moral. E como sua nova consultora de marketing, disse ela com um sorriso brincalhão, posso ajudar a maximizar o impacto positivo desta exposição. A viagem a Brasília foi minha primeira saída da região em quase um ano. Observar as paisagens urbanas pela janela do avião me fez perceber como eu havia me adaptado completamente ao ritmo e às proporções da vida rural. A agitação das cidades, que antes era minha normalidade, agora parecia estranha e excessiva. No hotel, enquanto me arrumava para a cerimônia, olhei-me no espelho e mal reconheci a mulher que me observava de volta. Minha pele estava bronzeada pelo trabalho ao ar livre, meus cabelos mais claros devido ao sol, minha postura mais ereta e confiante. Não era apenas uma transformação física, mas uma mudança na forma como me relacionava com minha própria imagem. A cerimônia foi elegante, mas calorosa. Conheci pessoas fascinantes, desde produtores orgânicos do Sul até pesquisadores especializados em culinárias regionais. Descobri que existia um movimento nacional de valorização das tradições gastronômicas, e nosso projeto na Serra do Cipó havia se tornado um caso exemplar de sucesso.
Quando meu nome foi anunciado como vencedora na categoria Preservação de Tradições Familiares, senti uma mistura de orgulho e responsabilidade que quase me deixou sem palavras. No palco, tentei articular não apenas minha gratidão, mas a importância de reconhecer todo o conhecimento ancestral que havia tornado este trabalho possível. Este prêmio não pertence a mim, disse ao microfone, observando o público atento, mas às gerações de mulheres que preservaram estas receitas, às comunidades que mantiveram estas tradições vivas, e a todas as pessoas que acreditaram que uma professora aposentada de 63 anos poderia aprender algo novo. Yenom. A resposta do público foi calorosa, mas mais importante foi ver nos rostos presentes o reconhecimento de que projetos como o nosso eram não apenas válidos, mas necessários para a preservação da identidade cultural brasileira. Após a cerimônia, fomos abordados por diversos interessados em conhecer melhor nosso trabalho. Editores queriam publicar um livro de receitas, produtores televisivos falavam sobre documentários, empreendedores rurais pediam consultoria para projetos similares. É tentador, comentei com Mariana no voo de volta, mas também perigoso. Podemos perder a essência do projeto se crescermos muito rapidamente. Ou podemos expandir o impacto mantendo os valores. Ela respondeu pragmaticamente. A questão é escolher as parcerias certas e estabelecer limites claros. De volta à fazenda, encontrei uma propriedade transformada mais uma vez. Durante minha ausência de 3 dias, a comunidade havia se mobilizado para instalar melhorias que sonhavam há meses, um sistema de irrigação mais eficiente, uma área coberta para workshops e até mesmo um pequeno jardim ornamental na entrada da casa principal. Surpresa! Gritaram todos quando descemos do carro, em coro que incluía desde Lucas e Dona Rosa até vizinhos que participavam ocasionalmente dos projetos. Por que fizeram isso? Porque você trouxe reconhecimento nacional para nossa região, respondeu João Pereira sempre direto. E por que queremos que a fazenda esteja à altura do prêmio que recebeu? Naquele momento, compreendi completamente que minha jornada individual havia se transformado numa conquista coletiva. Não era mais apenas Helena descobrindo quem era, mas uma comunidade inteira redescobrindo o valor de suas tradições e a possibilidade de prosperar através da preservação cultural. A noite terminou com uma festa improvisada na varanda, onde degustamos produtos que havíamos desenvolvido ao longo dos meses e compartilhamos histórias sobre os desafios e conquistas do projeto. Era uma celebração simples, mas carregada de significado e afeto genuíno. Dona Helena, disse Dona Rosa, levantando sua taça de licor de jabuticaba. Conceição estaria orgulhosa. 18 meses após receber a herança que mudou minha vida, acordo todas as manhãs com uma sensação de propósito que nunca experimentei durante meus anos anteriores. A fazenda agora respira vida de uma forma que vai muito além de minha presença. É um organismo vivo que pulsa com as atividades de uma comunidade dedicada à preservação e inovação. O livro Sabores da Serra, Receitas e Histórias das Tradições Mineiras foi lançado no mês passado, fruto de uma parceria cuidadosa entre nossa experiência prática e a metodologia acadêmica de Dr. Augusto. Mais importante que o sucesso editorial é saber que cada receita foi documentada com respeito às suas origens e às pessoas que a preservaram através de gerações. Mariana oficializou sua mudança para a região, estabelecendo uma empresa de consultoria rural que já atende a 6 projetos similares ao nosso em diferentes estados. Seus filhos, Pedro e Ana, passam todas as férias conosco, e é emocionante observar como a nova geração absorve naturalmente conhecimentos que quase se perderam. Vovó, posso ensinar a receita de doce de leite para minhas amigas da escola? Perguntou Ana numa tarde, enquanto ajudava a Dona Rosa a organizar ingredientes. Claro, querida. Mas lembre-se de contar também a história da receita, de onde ela veio e por que é especial. Lucas expandiu sua atuação como agrônomo especializado em agricultura familiar sustentável, usando nossa fazenda como modelo de demonstração para estudantes universitários e produtores interessados em transição agroecológica. Nosso relacionamento evoluiu para uma parceria profissional e pessoal baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Dona Rosa, aos 70 anos, tornou-se uma figura reconhecida regionalmente como guardiã das tradições culinárias,
Foi convidada a ministrar palestras em universidades e participa regularmente de eventos gastronômicos, sempre insistindo que o conhecimento deve ser compartilhado, nunca guardado. O projeto de turismo gastronômico cresceu organicamente, limitado propositalmente a grupos pequenos que demonstram interesse genuíno em aprender. Recebemos desde chefes iniciantes até antropólogos, famílias urbanas buscando reconexão com tradições e aposentados explorando novas paixões. Jorge e eu finalizamos oficialmente nosso divórcio há 3 meses, num processo amigável que refletiu nossa compreensão mútua de que havíamos crescido em direções diferentes. Ele encontrou uma nova companheira, uma viúva da mesma idade que compartilha seus interesses por viagens e atividades sociais urbanas. Curiosamente, nossa relação melhorou após o fim do casamento. Agora conseguimos conversar como amigos sem as expectativas e ressentimentos que haviam contaminado nossa convivência. Devo admitir que você parece mais feliz do que jamais vi, ele comentou durante uma visita que fez para conhecer oficialmente a fazenda. E devo pedir desculpas por não ter apoiado sua decisão desde o início. O reconhecimento foi valioso, mas não necessário para minha paz interior. Havia aprendido a validar minhas próprias escolhas independentemente das opiniões externas. A descoberta mais recente aconteceu quando Sofia, durante sua pesquisa de doutorado, encontrou documentos que revelavam que Dona Conceição havia mantido correspondência com outras guardiãs de tradições culinárias por todo o Brasil. Existe uma rede informal de mulheres, na maioria idosas, que há décadas preservam receitas e técnicas regionais sem reconhecimento formal. Podemos criar uma plataforma para conectar essas mulheres, propôs Sofia entusiasmadamente. Documentar seus conhecimentos, facilitar o intercâmbio de experiências, dar visibilidade ao trabalho que fazem. A proposta me empolgou profundamente. Expandir nosso modelo para uma escala nacional poderia impactar a preservação cultural de forma significativa, criando uma rede de apoio para projetos similares e garantindo que conhecimentos valiosos não se percam com o tempo. Nesta manhã de domingo, enquanto escrevo essas reflexões na varanda que se tornou meu escritório favorito, observo a propriedade que floresceu sob nossos cuidados. Os jardins estão organizados, mas mantêm uma naturalidade selvagem que reflete nossa filosofia de trabalho. As construções foram restauradas respeitando a arquitetura original, mas incorporando tecnologias sustentáveis que garantem eficiência sem comprometer a autenticidade. O som da água correndo na fonte do vale se mistura com vozes animadas de Dona Rosa, explicando técnicas de colheita para um grupo de visitantes. Lucas trabalha com Pedro na manutenção do sistema de irrigação. Os dois concentrados numa conversa sobre engenharia rural que diverte pela seriedade com que meu neto trata o assunto. Ana e 2 amigas experimentam variações de uma receita de biscoitos, seguindo instruções de um caderno que ela própria começou a organizar. Uma nova geração documentando e reinventando tradições familiares. Mariana trabalha em seu laptop na mesa da cozinha, desenvolvendo uma proposta para um projeto de turismo gastronômico em comunidades quilombolas do norte de Minas. Sua empresa cresceu além de suas expectativas iniciais, mas ela mantém o compromisso de trabalhar apenas com projetos que respeitem identidades culturais locais. Aos 64 anos, descobri que recomeços não são apenas possíveis, mas necessários para uma vida plena. Não se trata de negar o passado ou abandonar responsabilidades, mas de encontrar formas autênticas de contribuir para o mundo enquanto se honra quem realmente somos. A herança de Dona Conceição foi muito mais que uma propriedade rural. Foi uma oportunidade de redescobrir capacidades que eu havia esquecido de possuir, de construir relacionamentos baseados em respeito mútuo e objetivos compartilhados, de contribuir para algo maior que minha própria realização pessoal. Hoje compreendo que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Que tradições são valiosas não por serem antigas, mas por conectarem gerações através de experiências significativas. Que comunidade não é apenas proximidade geográfica, mas compromisso mútuo com o bem-estar coletivo. Quando o sol se põe sobre as montanhas da Serra do Cipó, pintando o céu com tons dourados que se refletem nas janelas da casa restaurada, sinto uma gratidão profunda por ter tido coragem de aceitar esta herança inesperada. Não apenas a propriedade física, mas a herança de possibilidades que ela representava.
Amanhã começaremos uma nova produção de geleias sazonais, receberemos um grupo de estudantes interessados em agricultura familiar e continuaremos documentando receitas que conectam passado e futuro através do presente que construímos com dedicação e amor. Esta é minha vida agora, autêntica, desafiadora, significativa. Uma vida que escolhi conscientemente e que continuo construindo todos os dias, cercada por pessoas que valorizam tradições sem temer inovações, que respeitam o passado enquanto criam futuros possíveis. A herança inesperada se transformou na vida que eu sempre havia desejado, mas nunca soubera que era capaz de construir.